autor do Salmo 42 encontrou consolo quando pensou no seu grande privilégio de adorar ao Senhor e conduzir outros a honrarem o mesmo Deus. Com esse pensamento confortante, o salmista, no versículo 5, diz: Por que está tão triste, ó minha alma? Por que está tão aflita? Eu porei a minha esperança em Deus, e ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Em dias tão temerosos, o Senhor, nosso Deus, é a força para o cansado, é o socorro bem presente nos dias de angústia e de tribulação. Diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome, Ele então virá. Ele vem pra te salvar, Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar. Contempla o Senhor e te levantarás, Ele vem para te salvar. Diga para os abatidos, não percam a fé. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome, Ele então virá. Ele vem pra te salvar, Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar. Contempla o Senhor e te levantarás, Ele vem para te salvar. Contempla o Senhor e te levantarás, Ele vem para te salvar. Contempla o Senhor e te levantarás, Ele vem para te salvar. Contempla o Senhor e te levantarás, Ele vem para te salvar. os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, Pra dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e
tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o rei. Para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o rei. Para dizer que tu és o Senhor. Para dizer que tu és o rei. Para dizer que tu és o Senhor. E teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. 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 Amém. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande
A graça e a paz do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Amados, mais um domingo na presença do Senhor e nós estamos com o coração cheio de saudades e na expectativa de voltarmos a qualquer momento. Já estamos nos reunindo como diretoria para pensarmos como devemos fazer. Esse mês de junho era para ser o mês em que teremos a abertura de missões estaduais. E não podemos esquecer a nossa igreja, os nossos dízimos e ofertas, nossas contribuições para o sustento da obra do Senhor. E nós queremos agradecer a todos que têm agido como igreja, ajudando um ao outro, trabalhando arduamente. Nós temos pessoas que têm feito grandes diferenças em nossa igreja. E a nossa oração é sempre para que nossa igreja, ao voltarmos, quando voltarmos, possamos voltar com mais intimidade com Deus, com mais afeto no coração uns pelos outros. E o tema que nós vamos tratar nos dias de hoje, na mensagem, é: confia somente no Senhor. Deposite toda a sua confiança somente no Senhor. Eu não estou dizendo para você não confiar nas pessoas, mas não deposite toda a confiança nas pessoas. Confie nas pessoas sabendo que nós somos passivos de erros. Quando nós depositamos toda a confiança em alguém, podemos correr o risco de estarmos futuramente decepcionados, amargurados. E quando nós confiamos em Deus e depositamos nele toda a nossa confiança, aí sim, porque o nosso Deus, ele é infalível. Ele não erra, ele não falha. Ele sempre age de acordo com a sua palavra. Ele nos dá segurança. E esse salmo que nós vamos meditar no dia de hoje, onde nos recomenda depositar toda a nossa confiança no Senhor, é o Salmo 92. É um dos textos que foi lido durante a nossa maratona bíblica, se não me engano foi terça-feira, nós tivemos essa leitura, foi um dos textos bíblicos, foi um dos capítulos da Bíblia que nós lemos, que nós estamos fazendo essa maratona bíblica e até o final do ano, quem concluir até o final do ano a leitura de toda a Bíblia Sagrada, receberá um certificado de que você leu a Bíblia Sagrada durante o ano de 2020. Se você já leu alguma vez a Bíblia toda, leia de novo. E com certeza você estará sendo enriquecido pelo Espírito Santo de Deus. Se você nunca leu ela toda, é a oportunidade de você ler sistematicamente a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse. É uma oportunidade maravilhosa. E eu duvido como a sua vida será transformada, porque o Evangelho de Cristo, a palavra de Deus, ela transforma a nossa vida, ela transforma o nosso coração. É ela que tem poder não somente para nos salvar, mas para nos moldar os nossos pensamentos, moldar as nossas ações, moldar as nossas palavras. E então, voltando à mensagem, o nosso tema é confia somente no Senhor. Vamos ler Salmo 62, são 12 versículos apenas, que diz assim: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Só ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio, não serei muito abalado. A tradução nova versão internacional diz: jamais serei abalado. Até quando acometereis vós a um homem, todos vós para o derribardes, como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair? Só pensam em derribá-lo da sua dignidade, da sua posição de honra. Podemos dizer assim, que na tradução Nova Versão Internacional diz dessa maneira:
na mentira se comprazem, de boca bendizem, porém no íntimo maldizem. Versículo 5: somente em Deus a minha alma espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha e a minha salvação. O meu refúgio, não serei jamais abalado. Versículo 7: de Deus depende a minha salvação e a minha glória. Então, em Deus, a minha forte rocha e o meu refúgio. Confia nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Somente vaidade são os homens plebeus. Falsidade, os de língua estípe. Pesados em balança, eles juntos são mais leves que a vaidade. Versículo 10. Não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina. Se a vossa riqueza prosperar, não ponha nela o coração. Uma vez falou Deus, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. E a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribui segundo as suas obras. Estes salmos, podemos dizer, esta poesia, este cântico, possivelmente o salmista Davi compôs durante a revolta do seu filho Absalão. Seu coração estava cheio de amargura, estava em fuga, pois o seu filho estava pretendendo usurpar o seu trono. Estes salmos, o salmista Davi, ele compõe, e nós podemos dizer que este salmo é um salmo do só, ou o salmo do somente. Nos primeiros versículos, versículo 1 e 2, ele diz, no versículo 2, ele diz, nossa única rocha, nosso único refúgio. No versículo 5 e 6, mais uma vez, ele repete, nosso único rocha, nosso único refúgio. E você pode observar que em vários versículos ele está sempre dizendo somente no Senhor, somente o Senhor. Este salmo narra a dura experiência da vida e da fuga do salmista Davi. Os momentos aterrorizantes, os momentos de grande aflição, talvez uma das maiores aflições da sua vida. O seu próprio filho, o filho que ele tanto amava, agora perseguindo o seu pai, tentando tomar-lhe o trono, tentando derrubá-lo da sua posição de honra, tentando derrubá-lo da sua posição de rei de Israel. A sua dura experiência que as pessoas mostram, ele mostra nos versículos 3 e 4, que as pessoas podem ser muito perigosas, muito ameaçadoras. Versículo 3 e 4, ele diz, até quando acometereis vós a um homem, todos vós para derribardes, como se fosse uma parede pendida, uma parede inclinada, ou um muro prestes a cair. Até quando vocês estarão tentando acabar de derrubar alguém que está já pendido? Versículo 4. Só pensam em derribá-lo da sua dignidade, da sua posição de honra. Nas mentiras se comprazem, porém no interior maldizem.
Com a boca, aliás, bendizem, mas no interior maldizem. Há uma falsidade. Eu sempre tenho mencionado que nós temos facilidade de amar as pessoas, de devotar sentimentos, e na primeira decepção, no primeiro deslize, nós deixamos de amar, deixamos de bendizer. Nessa dura experiência do salmista Davi, também ele percebe que o mundo não oferece nenhuma solução e nem nas pessoas para os seus problemas, para a situação que ele estava vivendo, para a aflição do seu coração. No mundo não tinha solução. E é por isso que ele narra que deposita toda a sua confiança, toda a sua esperança somente em Deus. A nossa confiança depositada em Deus e somente em Deus é uma confiança perfeita. Quando nós deixamos de depositar a nossa confiança em qualquer outra coisa para solucionar devidamente ou completamente os nossos problemas, de maneira que jamais seremos decepcionados em Deus. Isto significa confiança perfeita, porque é uma confiança que não falha. Esta confiança, ela não é decepcionada. E alguns versículos, o salmista narra como quem está se auto-encorajando. Essa narrativa da sua composição, ele está se auto-encorajando, motivando o seu coração a confiar naquele que ele tem experiência de vida, em que muitas outras situações Deus o havia livrado. Ele depositou a sua confiança toda em Deus em muitas outras situações. Quando o rei Saul lhe perseguiu duramente, ele percebeu e viu o livramento de Deus em vários momentos. Nas guerras, como um grande general que ele foi, muitas batalhas ele venceu e passou por perigo de morte, e ele percebeu claramente que o Deus eterno que estava com ele, que havia o ungido como rei de Israel, era quem lhe dava a vitória e que prevalecia diante do perigo da morte. Então, nessa composição, ele fala para si mesmo, procurando se auto-encorajar. Só e perfeitamente em Deus está a sua confiança. E esta verdade é declarada em vários versículos. Vamos acompanhar aqui nos versículos 1 e 2, quando ele diz: somente em Deus a minha alma espera silenciosamente, sem queixa. Muitas vezes nós estamos dizendo que confiamos no Senhor, mas estamos nos queixando porque alguém não nos está dando confiança, porque alguém não está procurando doer-se com a nossa dor. O salmista Davi esperava silenciosamente porque ele tinha plena confiança de que Deus lhe guardaria, de que Deus o seguraria. E ele diz: dele vem a minha salvação, no versículo 1. E no versículo 2 ele diz: somente, aliás, só ele é a minha rocha. Somente no versículo 1, a primeira palavra. No versículo 2 diz: só ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio, não serei jamais abalado. É uma demonstração de plena confiança, de que Deus não falha. É como se o salmista Davi já contemplasse a vitória de alguma forma, embora ele não querendo que o seu filho fosse morto, que o seu exército não matasse o seu filho, mas de alguma forma ele confiava que Deus lhe daria a vitória. Versículos 5 e 6. Mais uma vez ele mostra repetidamente como quem busca autoencorajamento. Versículos 5 e 6 ele diz mais uma vez:
Parece uma repetição do versículo 1 e 2. Preste bem atenção. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosamente, porque dele vem a minha esperança. Agora muda um pouco, porque antes ele diz, dele vem a minha salvação, no versículo 1, mas agora no versículo 5 ele diz, dele vem a minha esperança. Não é uma esperança que pode ser falha, como eu falei numa devocional pela manhã. Às vezes a nossa esperança é que chova quando está nublado, mas não significa que a chuva verdadeiramente vem. Muitas vezes, quando está nublado, a gente fica na expectativa, e quando está no calor tremendo, que vem uma nuvem, a gente fica na esperança de que chova. Aí de repente o vento leva a nuvem para o outro lado do rio Parnaíba. Não é esse tipo de esperança que o salmista Davi está dizendo aqui, que deposita no Senhor. É uma esperança infalível. Versículo 6 parece uma repetição do versículo 2. Só Ele é a minha rocha, a minha salvação, o meu refúgio. Não serei jamais abalado. É uma repetição da segurança que ele tem em Deus, que ele demonstra ali. E nós podemos ter o salmista Davi como um exemplo para nossas vidas nesse tempo de aflição que essa pandemia tem trazido ao coração de cada um de nós. Nós temos vivido aflitos com medo de sermos acometidos desta pandemia, principalmente nós que somos da área de risco. Mas a nossa confiança está no Senhor. Ontem, na reunião com a diretoria da nossa igreja, estava falando com os meninos, a nossa diretoria, que é uma diretoria excelente, pessoal preocupado com a nossa igreja, estava dizendo que confiança não significa desleixo. A confiança não significa você estar simplesmente esperando Deus agir. Esse tipo de confiança em que as pessoas dizem, não, eu confio em Deus e cruzo os braços, isso não é confiança. Isso é desleixo. A confiança, nós nos munimos de tudo aquilo que está ao nosso alcance. E aquilo que não estiver ao nosso alcance, está ao alcance daquele que nós depositamos a nossa confiança. O que diz nessa pandemia? Que devemos usar o álcool gel, que devemos usar máscara, que devemos tomar todas as precauções necessárias de distanciamento. Mas na necessidade nós temos que agir, nós temos que fazer na confiança. Nós não podemos permitir que os nossos medos levem-nos a desconfiar daquele que nos protege, daquele que nos guarda. Nós não podemos permitir de forma nenhuma que os nossos medos nos aterrorizem, de maneira que nós fiquemos apavorados. O medo é simplesmente para nos levar à oração, a orar uns pelos outros, a orar por nós mesmos, a orar pela nossa família, pela nossa igreja. Mas na confiança de que Deus responderá a nossa oração. Irmão Marcos disse, quando começou a trabalhar, logo que chegou essa pandemia, ele pediu para Deus lhe blindar. E ele percebeu claramente que até hoje Deus tem lhe blindado. Isso é confiança. Mas ele, por causa dessa oração, ele não foi trabalhar desleixado, sem máscara, sem os cuidados necessários, de forma nenhuma. Tudo aquela indumentária necessária para um médico trabalhar em meio a uma pandemia, ele tomou todos os cuidados. Esse tipo de confiança que devemos ter no Senhor. Que embora nós depositando nele a confiança, aquilo que estiver ao nosso alcance, devemos nós fazer. E o salmista Davi, ele não permitiu de forma nenhuma que toda aquela aflição, que toda aquela perseguição levasse o seu coração ao desespero, mas levou ele a buscar ao Senhor, a recordar os livramentos que Deus havia lhe concedido. E eu tenho plena certeza que naquele momento o seu coração foi alimentado de plena confiança.
Porque quando ele diz nos versículos 1 e 2, versículo 4, versículos 5 e 6, que só Deus é o seu refúgio, que só dele vem a sua salvação, e ele diz mais: descansa minha alma no Senhor, descansa no Senhor. Nós temos visto muitos crentes atormentados, ansiosos, que não conseguem dormir, que vivem apavorados. Isso não é confiança em Deus. A confiança em Deus é a certeza de que o Senhor está conosco, mesmo se formos acometidos do Covid-19. Que nós não estamos imunes. Mas seja como for, o salmista Davi, ele demonstra, ainda assim, mesmo assim, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é o meu socorro, o Senhor é a minha salvação. O nosso Deus jamais, ele descuidará de nós, em nenhum instante. Em segundo lugar, o salmista Davi, ele não somente confia no Senhor, mas agora ele recomenda a outros também depositar essa mesma confiança. Parece que aqueles que lhe cercavam, as pessoas que fugiam com ele, o seu exército, as pessoas da sua confiança, parece que eles estavam meio amedrontados. Mas o salmista Davi, versículo 7, versículo 8, vamos ler esse versículo. Olha só como é que diz. Ele diz: confiai nele, povo, em todo tempo, confiai nele. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Versículo 9. Somente vaidade são os seres humanos. Os seres humanos plebeus. Falsidade, os de fina estirpe, pesados em balança, eles juntos são mais leves do que a vaidade. A palavra vaidade significa coisa passageira. É mais leve do que uma coisa que passa rápido. Nós passamos rápido as nossas ações, as nossas palavras de bajulação. Eu digo assim porque diz a palavra de Deus, eu não. A Bíblia Sagrada diz assim porque às vezes nós estamos falando bem de alguém hoje e amanhã estamos maldizendo. Rapidamente mudamos de atitude, nossas palavras mudam facilmente. Derramai, descansai em Deus. Tem de ser forjado a nossa vida através da oração. Derramai o vosso coração. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7 diz o seguinte: não andeis ocioso de coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Derramar os nossos corações é através da oração, de um tempo com Deus, que é forjada o nosso relacionamento e a nossa confiança. É no lugar da oração que as nossas angústias, que as nossas preocupações, que os nossos anseios devem ser depositados aos pés do nosso Salvador, daquele que é o nosso refúgio, que é o Salvador da nossa alma.
Devemos descansar a nossa alma no Senhor. Nós precisamos de um tempo, de um encontro verdadeiro com o Senhor através da oração. Oração, oração de qualidade, um tempo de qualidade com o Senhor, não coisas repetitivas, não coisas que o nosso coração não sente. Mas o derramar do coração, no pedir perdão, de falar aquilo que aflige a nossa alma, sabendo que Ele nos ouve e que Ele nos responde, porque Ele é o nosso Deus. A Ele toda a honra e toda a glória, pois Ele tem todo o poder. Ele nos ama incondicionalmente. Ele ouve as nossas orações. Ele perdoa os nossos pecados. E nós precisamos de ter um tempo com Deus. Não necessariamente um tempo grande, mas temos um tempo todos os dias. E a nossa confiança é alimentada no Senhor, na leitura da palavra e na oração. E o salmista Davi nos encoraja a fazer isso, nos versículos 7 e 8. E para encerrarmos, nossa confiança é alicerçada na palavra de Deus. A nossa confiança não é alicerçada em experiência de outros, não. A nossa confiança precisa ser alicerçada na sua palavra. Olha o versículo 11 e versículo 12 desse cântico do salmista Davi, Salmo 92. Uma vez falou Deus, duas vezes eu ouvi, que o poder pertence a Deus. Versículo 12. E a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribui segundo as suas obras. O nosso Deus, Ele tem poder, ao contrário do ser humano e sua fragilidade. Nós somos limitados. O nosso Deus, o seu amor é imutável, ao contrário da nossa falsidade. Facilmente gostamos, facilmente desgostamos. O seu poder amoroso é uma força ativa de providência moral. Como diz o versículo 12, Ele retribui a cada um de acordo com as suas obras, por meio da qual Ele paga integralmente aquilo que nós fizermos, o Senhor retribuirá integralmente. Pois isso é a sua moral. Ele faz isto porque Ele é Deus. Ele tem todo o direito de nos retribuir. Portanto, nós podemos confiar nele para obtermos nosso bem-estar, um coração tranquilo, um coração de paz. Em meio a essa pandemia e em meio a muitos inimigos, o nosso bem-estar, porque Ele nos protege contra as ações daqueles que nos fazem mal. A pandemia, aqueles que se aproveitam da pandemia para se dar bem. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos guarde e que nos fortaleçamos no nosso Deus.